Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática da primeira série aqui do ensino médio. Eu sou o professor Rilna e eu trouxe aqui alguns tópicos para a nossa primeira revisão e também primeira avaliação. Acompanhe comigo. Então, estamos aí na aula 9, revisão e avaliação. É claro que nós temos aí duas partes de revisão e depois a leitura da avaliação. Então, seja mais uma vez bem-vindo. Muito bem, vamos dar início então à revisão, à primeira parte da revisão, né? Começando então com alguns dos conceitos que nós trabalhamos lá nas primeiras aulas. Começando então com o conceito de razão e também de proporção. Então acompanhe o nosso primeiro exemplo. Então, para a gente relembrar aqui, né, os conceitos de razão e proporção, a gente vai rever o exemplo aí que traz para a gente aí o estado do Amazonas, né, representado no mapa. E como todo mapa, nós temos uma escala. Você vê ali embaixo, né, na parte da legenda do mapa, que nós temos ali uma legenda que diz para a gente o quanto vale as distâncias, né? Então no mapa nós temos ali umas distâncias em centímetros, né? E essa escala nos traz o quanto ela vale na vida real, né? Quantos metros ou quilômetros aquele centímetro vale na vida real, tá? Então a gente tem uma noção melhor da distância quando a gente tem aí esse recurso, né? Então o exemplo que nós vimos fala aí de um mapa cartográfico em que 4 centímetros representam 12 quilômetros, tá? E a gente viu que a razão, ela é uma interação, né, entre duas grandezas. Ela é uma divisão entre duas grandezas, tá? É um efeito de comparação que a gente tem para utilizar a razão, tá? Então, nesse exemplo que nós mostramos, como no mapa nós temos aí 4 centímetros, e ele mesmo diz para a gente que esses 4 centímetros representam aí 12 quilômetros, então a gente pode montar aqui a nossa razão sobre essas medidas, né? Então 4 está para 12, tá? É a nossa razão da comparação aí do mapa com a distância real, né? E aproveitando esse mesmo exemplo, nós vamos também trabalhar aí a proporção, né? Porque esse exemplo também ele mostra para a gente, né, que nesse mesmo mapa 10 centímetros representarão quantos quilômetros, tá? E a gente viu que uma proporção, né, é uma igualdade entre duas razões, tá? Então, se 10 centímetros desse mesmo mapa, então esses 10 centímetros estão numa razão para essa quilometragem, né, que eu vou chamar aqui de x, porque a gente ainda não conhece quantos quilômetros são. Então, da mesma maneira que 4 é proporcional a 12, 10 também vai ser proporcional a x, tá? Então, essas duas razões são equivalentes, e aí a gente tem, então, a nossa proporção, né? E um recurso que nós temos para resolver uma proporção é um produto, né? Uma multiplicação cruzada, tem vários nomes, né? Produto dos meios pelos extremos, chame daquilo que você tem facilidade melhor de memorizar, né? Então nós vamos fazer a multiplicação dessa forma. 4 vai multiplicar com x, dessa forma cruzada, e 12 vai multiplicar com 10. Tá? Resolvendo aqui algebricamente, 12 multiplicado com 10 vai dar 120. E aí nós temos aquela divisão por 4, né? Nós podemos dividir aqui 120 por 4. Uma vez que esse 4 que está acompanhando o x, ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele passa dividindo, né?
Então, x vai ser igual a 120 dividido por 4, que é a mesma coisa que 30. Então, aqueles 10 centímetros que nós temos no mapa, ele equivale a 30 quilômetros aí na distância real. Ok? Então, nós vimos aí um exemplo, né, para a gente lembrar aqui como nós vamos abordar um problema que trata aí de razões e também de proporções, tá bom? Um outro tema que nós separamos aqui para a gente revisitar são as unidades de medidas, né, de armazenamento de dados, onde a gente viu aqui os múltiplos, né, e submúltiplos da maneira que a gente tem no sistema internacional de representar a quantidade de memória que um determinado dispositivo tem para a capacidade que ele tem de armazenar os dados, né? Então nós vimos os bits, os bytes, os kilobytes, os megabytes e os gigabytes, né? E uma maneira bem simples da gente lembrar como é que a gente vai realizar as transformações, né, as conversões, a gente lembra, né, que de bit para byte, né, ou então de byte para bit, né, a mudança que vai ocorrer na operação é simplesmente a de multiplicação ou divisão. Você só tem que se lembrar, né, de que se você está diante de uma unidade de medida que é maior do que a que você vai converter, você vai realizar a multiplicação de multiplicação, que é o caso desse primeiro exemplo aí, ó. Nós temos 10 bytes, nós vamos converter para bits, tá? Então, de bits para bytes, aliás, de bytes para bits, a gente precisa apenas multiplicar por 8, né? Se a gente lembrar, então, que cada byte representa 8 bits, tá? Então, para fazer a transformação, na conversão, basta multiplicar os 10 bytes pelos 8 bits, e aí a gente tem 80 bits, tá? Então 10 bytes são equivalentes a 80 bits. Essa é a única multiplicação por 8 que vai existir, né? Para todas as outras conversões, para as outras unidades, a gente vai realizar a multiplicação por 1024. Lembra da nossa tabelinha? Tá? Então, essa é a única que vai ter uma multiplicação por 8. Para todas as outras, 1024. Tá? Então, se nós estivéssemos convertendo aí de gigabyte para megabyte, então a multiplicação, em vez de ser por 8, seria por 1024. Tá? Isso quando a gente está trabalhando com medidas que são maiores, né, do maior para o menor. No sentido inverso, que é o nosso próximo exemplo, nós temos o do menor para o maior, ou seja, nosso exemplo aí traz para a gente aí 16 bits para bytes, né, fazer essa conversão. Então, quando a gente está indo no sentido inverso, nós vamos realizar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, fazendo aí 16 bits dividido por 8, 16 bits são 2 bytes, né? Então, é a operação inversa, a gente vai dividir, então, 16 bits para 8, o que dá 2 bytes. E aí, da mesma forma, né, se a gente tivesse aí que converter as outras unidades, sem ser de bits para bytes, nós dividiríamos não por 8, e sim por 1024, tá? Essa é a única divisão por 8 que vai existir, para todas as outras serão de 1024, tá? Então, mesma lógica ali da outra conversão, né? Muda a operação, mas a forma que nós temos para converter é a mesma, tá? Um outro tema que nós vimos aqui foram as funções, né? Nós mostramos aqui uma primeira noção de função. E para a gente lembrar aqui da função, trouxe para vocês aqui os nossos conjuntos numéricos, né? Porque a gente precisa lembrar que a função
tem três elementos essenciais, né? O domínio, o contradomínio, né? Também a imagem e também uma coisa chamada lei de correspondência, né? A lei de função. Então aí todos os elementos de A têm correspondentes em B, né? E a cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Esses dois itens, esses dois tópicos aí, são o que nos ajudam a definir uma função, tá? Se uma dessas duas regrinhas forem quebradas, nós não podemos considerar então a relação desses dois conjuntos numéricos como função, tá? E aí então o conjunto A vai ser o nosso domínio, tá? O conjunto B vai ser o nosso contradomínio e somente os elementos que estão correspondidos é o que nós chamamos de imagem, né? Vamos escrever isso. Então todos os elementos de A aqui é o nosso domínio da função. Todos os elementos de B, inclusive os que não estão relacionados, nós chamamos de contradomínio da função. E a imagem da função, são somente os elementos que estão relacionados, que no caso aí será menos 6, menos 3, o 0, vou continuar aqui embaixo, o 3 e o 6, né? Esses são os elementos da nossa imagem, tá? Somente os que foram correspondidos, tá? Então, esses são os três elementos primordiais aí para a gente entender a função, tá? Aí, tem aí uma explicação exatamente do que eu falei, né? Chamamos de domínio da função a reunião de todos os elementos de A. Se existir um desses elementos de A que não tem correspondente em B, então não será considerado uma função. Chamamos de contradomínio da função a reunião de todos os elementos de B, todos eles, tá? E chamamos de imagem da função apenas a reunião dos elementos que têm correspondência em A. Exatamente o que eu escrevi anteriormente, né? E aí falta só o último elemento, né? Também essencial, que é a lei de função, tá? Aquela caixinha, lei de função, onde o elemento de entrada é o elemento que vem do conjunto A, e o elemento de saída é justamente o elemento que está relacionado lá em B, depois que ele passou pela lei de função. No caso aqui, essa lei de função, ela era o triplo, né, do elemento que vem do conjunto A. Então, menos 2 multiplicado com 3 dá menos 6. Por isso que eles estão relacionados. O menos 2 está relacionado com menos 6 porque a lei de função é essa. É pegar o elemento de A e multiplicar por 3. A mesma coisa aconteceu com menos 1. Menos 1 multiplicou com 3, resultado menos 3. 0 multiplicado com 3, resultado 0. 1 multiplicado com 3, resultado 3. E 2 multiplicado com 3, resultado 6. Então, é por isso que essas setas saem dos elementos de A e eles apontam somente para aquele valor que resultou da lei de função, tá? Esse aí é a relação que existe entre esses dois conjuntos que nós chamamos então de função, tá bom? São regrinhas que devem ser obedecidas para que a gente possa chamar essa relação de função, tá beleza? E o outro tópico que nós separamos aqui, esse aqui a gente vai revisitar também, porque ele é importante, tá bom? E talvez nem todos tenham entendido com muita clareza. Então vamos gastar um pouquinho mais de tempo explicando o estudo aí do domínio de uma função real. Estudamos que toda função tem domínio, contradomínio e lei de correspondência, né? A lei de função. Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subentendidos o domínio de A e o contradomínio de B. Às vezes, é apresentada apenas a lei de função f, sem que A e B sejam citados. Nesses casos, consideramos o contradomínio B igual ao conjunto dos números reais e o domínio de A como o maior subconjunto dos reais, né? A está contido nos reais. Tá? Que a lei
dada defina uma função de A em R. Vamos ver um exemplo aqui, e aí eu vou acrescentar mais alguns para a gente entender melhor, tá bom? Olha só, um exemplo que nós vimos aí na nossa aula, né? É a função 1 sobre x, tá? Nós vamos já escrever qual é o domínio dessa função. Primeiro, vou colocar aqui um exemplo B, f de x igual a x. Se fosse só isso, a nossa função, quais são os valores que eu poderia substituir o valor de x aí, né? Qual é o valor que eu posso substituir aqui no x, que automaticamente será esse valor aqui também, né? Esse valor, se ele está dentro do conjunto dos números reais, ele pode ser qualquer um valor que você imaginar. Pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, pode ser um fracionário, um número irracional. Qualquer tipo de número que você imaginar pertence ao domínio dessa função, tá? Então, comparando lá com os diagramas, né? Você pode colocar aqui um valor meio, pode botar um valor aqui 3,5, da maneira que você quiser, tá? Então, se eu colocar função de x igual a meio, o resultado vai ser meio. Tá? Se eu colocar 3,5, então vai ser 3,5. Ou seja, qualquer valor que eu imaginar, será possível, então, fazer parte do domínio. Então, como é que a gente escreve isso? A gente diz, tá, que o domínio dessa função é todo o valor que está dentro do conjunto dos números reais. Tá? Qualquer um que você imaginar. Tá? O domínio dele é o conjunto inteiro do conjunto dos números reais. Tá? Agora, voltando para o exemplo A, a gente tem quase isso, tá? Quase qualquer número pode ser inserido aí no exemplo A. Só que existe uma restrição para ele, tá? Existe um único valor que eu não posso inserir aqui, que é justamente o zero, porque eu vou ter uma fração desse tipo, a gente sabe que isso é uma indeterminação, tá? Então, é a única restrição. Qualquer outro valor que você imaginar, você pode substituir no lugar desse x, tá? Então, por isso que a gente escreve o domínio dessa função da letra A, tá bom? Como... E aí tem algumas maneiras de representar, né? Pode ser assim, ó, conjunto dos números reais menos o zero, ou então você coloca aqui conjunto dos números reais com asterisco. Tá? Esse asterisco significa exatamente que o zero não está incluído. Tá? Então, gastamos mais um pouquinho de tempo aí no domínio da função, justamente para deixar mais claro aí com relação a como é que a gente escreve, né, esse domínio da função, tá bom? E aí eu tenho mais um minutinho ainda para gastar, vou botar mais um exemplo aí, então anote aí a letra C, para a gente escrever mais um domínio aqui para você ficar craque aí, para resolver qualquer tipo de problema que aparecer desse tipo na avaliação, tá bom? Então olha só, vou colocar aqui um terceiro exemplo, letra C. Letra C. A função f de x igual a 1 sobre x menos 5, tá? Essa função, o domínio dessa função, vai ser parecido com aquele da letra A, né? Só que eu vou escrever assim, ó. X menos 5 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 5. Justamente porque se eu substituir o x por 5, 5 menos 5 vai dar zero, né? Então, o domínio da função vai ser x pertence ao conjunto dos números reais. X pertence ao conjunto... Eita, ficou esquisito. Conjunto dos números reais, tal que x diferente de zero, tá? Ficou exprimido, mas acho que dá para entender, né? X diferente de 5, tá? E aí, se nós tivermos um exemplo aí com raiz quadrada, né?
Se tiver um exemplo aí com raiz quadrada, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada não tem valor negativo, tá? Então nós vamos escrever aí x menos 5 maior do que zero, tá bom? Chegamos ao final, então, da primeira revisão.